Capítulo 6. O endereço de Deus. Ao tornarmos cristãos, não somente precisamos educar nossa vida de pensamento através de pensar positivamente, do pensar em termos de milagres e de desenvolver uma orientação ao êxito, mas também precisamos estar cônscios de nossa fonte de poder e capacitação. Em 1958, comecei minha primeira obra de evangelização na pior e mais pobre zona de nossa cidade. Eu não tinha nem o treinamento, nem a capacidade para esse tipo de ministério. Em menos de 3 meses, meus sermões tinham se acabado e eu não tinha sobre o que pregar. Você pode dizer facilmente que, tratando de você, simplesmente sairia e contaria a história da salvação. Mas não se pode falar somente de salvação, noite e dia. Para fazer um único sermão, eu passava toda a semana lendo a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, consultando uma pilha de comentários bíblicos, mas não conseguia preparar nenhum sermão que valesse o nome. Esse problema fez-me sentir que não tinha sido chamado para o ministério. Os pobres de meu bairro não estavam muito preocupados com o céu ou com o inferno. Viviam procurando substituir a sua preocupação e angústia era a sobrevivência. Não tinham tempo para pensar no futuro. Aonde quer que eu fosse, pediam-me arroz, roupas ou algum dinheiro para construir uma choça para se abrigarem. Mas eu não estava em melhores condições do que eles, e também vivia em uma choça. Vestia-me muito humildemente e muitas vezes passava sem alimento. Nada tinha para oferecer-lhes. Esta é uma situação desesperadora. Sabia que Deus tinha todos os recursos imagináveis, mas nesta época ainda não sabia como obter. Havia momentos em que parecia estar muito perto do Senhor. Era como se eu estivesse tocando. No dia seguinte, sentia-me completamente desamparado. Muitas vezes sentia-me muito confuso e perguntava-me se realmente estava vivendo a vida do Espírito. Dizia muitas vezes: ó Senhor, sei que estou em Cristo Jesus, mas no final de um dia difícil, ao tentar orar, descobria que estava completamente fora de contato com Ele, de modo que eu dizia: Pai, estou confuso, estou tantas vezes dentro e fora de Tua pessoa que não sei conversar-te sempre comigo. Foi então que começaram minhas lutas a fim de encontrar a presença permanente de Deus. Os orientais requerem de sua fé religiosa o conhecer a habitação, o endereço do Deus que adoram. A maior parte dos orientais cresceram sob a influência da adoração paga e precisam da localidade do endereço de seu Deus a fim de ir adorá-lo. Quando eu era pagão e necessitava encontrar meu Deus, ia a um templo dedicado a Ele e me ajoelhava perante sua imagem e dirigia-me a Ele pessoalmente. No paganismo, a pessoa tem de saber o endereço de seu Deus, mas, ao entrar para o cristianismo, não pude localizar o endereço de nosso Deus. Isso sempre me trazia dificuldades ao coração. Na oração do Pai Nosso, sempre dizemos: Pai Nosso que estás no céu, pensava eu. Onde é o céu? Bem, uma vez que a terra é redonda, para os que vivem no lado de cima, o céu está acima deles. Mas para os que estão embaixo, do lado de baixo, o céu deve ficar abaixo deles. Por isso, sempre que me mencionava Pai Nosso que estás nos céus, eu ficava confuso. Pai, onde estás? Perguntava. Estás aí, aqui, onde? Pai, por favor, dá-me teu endereço. Portanto, quando os orientais vêm para o cristianismo, tem uma luta real, pois não conseguem encontrar o endereço de Deus. Muitos vinham a mim perguntando: Pastor Cho, dá-nos pelo menos uma visão geral, ou até mesmo uma imagem de quem nos dirigir. O Senhor pede que acreditemos em um Deus, mas onde Ele está? Na primeira parte do meu ministério, respondia-lhes: simplesmente falem com o Pai Celestial. Não sei o seu endereço, nem localidade. Às vezes ele vem a mim e outras vezes não. Clamava a ele muitas vezes, pois não podia continuar esse tipo de pregação. Precisava ter um endereço definido, de modo que comecei a procurar o endereço de nosso Deus. Em minha imaginação, cheguei a Adão e disse: Senhor, Adão,
Tenho certeza de que o nosso primeiro pai. Sei que o Senhor tem o endereço. Por favor, dê-me o endereço de nosso Pai Celestial. Então ele me diria com bastante alegria: bem, ele mora no Jardim do Éden. Se você for lá, encontrará a localidade do Pai. Quando o Senhor caiu da graça, perguntei: foi tirado do Jardim do Éden. Qual o endereço desse jardim? Bem, acho que não sei, respondeu Adão. Então, através da imaginação, decidi ir visitar Abraão. Estava desanimado, mas cheguei a Abraão e disse: Senhor Abraão, o Senhor é o pai da fé e muitas vezes encontrou-se com Deus. Por favor, diz-me onde é o endereço do Pai. Abraão respondeu: Bem, sempre que precisei de Deus, erigia um altar, sacrificava um animal e esperava por ele. Às vezes ele vinha a mim e às vezes não. Não conheço seu endereço. Então deixei Abraão e fui a Moisés, dizendo: Senhor Moisés, certamente que o Senhor conhece o endereço do Pai. O Senhor teve a presença dele continuamente. É claro que o conheço, respondeu Moisés. Ele estava no tabernáculo, construído no deserto. De dia ele se encontrava na coluna de nuvem e de noite ele estava na coluna de fogo. Vá lá e encontrará Deus. É lá que ele mora. Mas disse eu: quando os israelitas entraram em Canaã, o tabernáculo do deserto desapareceu. Onde está o tabernáculo hoje? Não sei, respondeu Moisés. Novamente desanimado, cheguei meu rei Salomão. Disse: Rei Salomão, o Senhor construiu um templo magnífico com pedras e granito colorido. Tem o endereço de Deus agora? É claro, Deus habita no maravilhoso templo de Salomão, disse-me ele. Quando uma maldição ou uma doença se espalhar por meu país, o povo orava a Deus que estava no templo, e Deus os ouvia e respondia às suas orações. Onde está o templo? Perguntei. Bem, sinto muito. Este templo foi destruído 600 anos antes de Cristo pelos babilônicos. Não temos o endereço deste templo hoje. Então fui a João Batista e disse: Senhor João Batista, certamente o Senhor sabe o endereço de Deus. Sim, respondeu João. Vá ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele é o endereço de Deus. De modo que em minha viagem à procura do endereço de Deus, cheguei a Jesus. Certamente que em Jesus encontraria Deus. Mediante Jesus, Deus falou, e através de seu único Filho realizou milagres. Onde quer que Jesus habitasse, ali Deus também habitaria. Meu coração se regozijou ao encontrar o endereço de Deus. Entretanto, ainda não tinha uma grande pergunta. Jesus morreu, ressurgiu e subiu aos céus. Mas onde é o endereço de Jesus? Uma vez mais voltei ao ponto de partida. Perguntei: Jesus, onde está o Senhor? Não tenho o seu endereço e não posso dizer ao meu povo onde o Senhor habita. Então veio a resposta. Jesus disse: Morri e ressuscitei. Enviei o Espírito Santo a cada um de meus seguidores. Disse-lhes que jamais os deixaria órfãos. Disse-lhes que oraria ao Pai e que lhes mandaria o Espírito Santo. E que nesse dia vocês saberiam que eu estou no Pai, o Pai em mim, e que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Gradativamente comecei a ver que através do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, habitam dentro de mim. Li em 2 Coríntios que Deus nos selou e enviou o seu Espírito Santo para dentro de nosso coração. Encontrei o endereço de Deus, descobri que seu endereço é o meu endereço. Então saí aos meus cristãos e comecei a pregar com audácia. Podemos encontrar a localidade de Deus. Agora descobri seu endereço. Seu endereço é meu endereço. Ele habita em mim com todo o poder e autoridade. Através do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho habitam em mim e vão comigo aonde quer que eu vá. Ele também mora dentro de vocês. O endereço dele é o seu endereço. Se vocês ficarem em casa, ele estará lá. Se vocês forem para o trabalho, ele estará lá. Se forem trabalhar na cozinha, ele estará lá. Deus habita em seu coração e seus recursos estão dentro de vocês. Irmãos, não tenho prata nem ouro. Não tenho alimento nem arroz, nem roupa, mas tenho algo a oferecer-lhes. Deus habita dentro de vocês.
aqueles que nos possuem, que não possuem Deus em seu coração, venham a Jesus Cristo e recebam-no como seu Salvador. Ele satisfará todas as suas necessidades. Ao ouvir essa mensagem, eles começaram a desenvolver sua fé. Este foi o ponto de partida de meu ministério e o fundamento sólido de minha vida de pregação. Até essa época estava tentando encontrar Deus, indo de um lugar para o outro. Quando evangelistas famosos vinham à minha cidade, corria para ouvi-los a fim de encontrar Deus. Às vezes ia orar em uma montanha ou em um vale. Procurei Deus em toda parte, mas depois de encontrar a verdade, não mais vaguei. Tinha encontrado o endereço e a morada de Deus. Digo a meu povo, Deus não está longe. Ele não é um Deus de 2000 anos atrás. E também não é somente o Deus do futuro. O seu Deus habita em vocês com todos os seus recursos, poder e autoridade. O endereço dele é o seu coração. Por isso, vocês podem falar com ele e orar a ele todos os dias e a qualquer hora. Podem tocá-lo e receber seus recursos mediante a oração e a fé. Quando vocês clamam em voz alta, Deus ouve. Quando falam suavemente, Deus ouve. Quando meditam, Deus ouve, pois mora dentro de vocês e pode suprir todas as suas necessidades. Depois da Guerra Coreana, quando os missionários saíram para trabalhar para o Senhor, assisti a muitas reuniões de missão. A maioria dos ministros coreanos tinha todo tipo de projeto diferente. Queriam construir igrejas e levantar institutos bíblicos, discutiam muito, a maioria queria solucionar seus próprios problemas, mas nem sempre começavam a falar de finanças. Diziam: para tal coisa será melhor que venha um missionário que se encarregue disso. Para eles, os missionários não passavam de financistas. Senti muita pena e disse-lhes: irmãos, por que vocês sempre se voltam para os missionários? Eles responderam: porque Deus sempre nos envia dinheiro através de missionários, e não através de nós mesmos. Entretanto, entre o dia em que me formei no Instituto Bíblico, decidi fazer de Deus minha fonte única. Descobri que Deus habitava no meu coração com todos os recursos necessários. Descobri a maneira de receber os recursos de Deus e, através destes 20 anos de ministério, jamais dependi de nenhuma outra pessoa. Já atravessei o Oceano Pacífico mais de 40 vezes a fim de pregar em outros países. Nunca pedi nenhum centavo de igreja nenhuma. Gostaria de expressar meu agradecimento pelo envio de missionários à Coreia, mas jamais pedi ajuda financeira de igrejas fora de meu país. Sempre dependi de Deus e em todos os transes Ele supriu a minha necessidade. Na construção da igreja, no envio de missionários de nossa igreja a outros países, na construção do Instituto Bíblico. Neste instante, estamos construindo nosso novo Instituto Bíblico das Igrejas Assembleia de Deus Coreanas, e minha igreja está contribuindo com $500 mil. Deus deveras supre todas as nossas necessidades. Desejo imprimir em seu coração o fato de que você possui os recursos de que precisa dentro de você neste instante. Não amanhã, não ontem, mas neste instante. Você possui Deus habitando dentro de você. Deus não está dormindo dentro de você. Deus não vem só para acampar-se e passar férias. Deus está aí para operar a salvação. E Ele jamais opera a não ser mediante sua visão, sua fé. Você é o canal. Você pode dizer: ó Deus, por favor, opere misteriosamente no universo e faça todas as coisas. Deus responderá: não, estou habitando em você. Jamais me apresentarei ao mundo com poder, a não ser que se manifeste através de sua vida. Você é o canal, você tem toda a responsabilidade. Se não desenvolver sua maneira de crer, a fim de cooperar com Deus, ele será limitado. Deus é tão grande quanto você lhe permitir que o seja. Ele também é tão pequeno quanto você o obrigar a ser. Quando os pecadores vêm a Jesus, ao quebrados e infelizes, primeiramente lhes ensino que Deus habita em seu interior e que possui todo o recurso em Jesus Cristo.
Então procuro reeducá-los para que desenvolvam seu coração a fim de cooperar com Deus. Todos, sem exceção, partem com nova fé e levam uma vida milagrosa e vitoriosa. Como é que este povo, se todos fossem realmente pobres e cheios de fracasso, pode dar mais de 20 milhões de dólares à sua igreja? Todos os anos, damos cabo de nossos projetos que geralmente custam de 1,5 milhão a 2 milhões de dólares. Estes membros podem dar porque foram enriquecidos e são sucessos tremendos porque sabem como obter o recurso da fonte. Mas primeiro devem limpar do pecado da carne. A maioria das pessoas luta com 4 pecados da carne. Pecados estes que se devem ser vencidos antes que o cristão possa operar ativamente com Deus. Se não se livrarem destes pecados, seus canais serão tão entupidos que Deus não terá a oportunidade de fluir através deles. Descobri esses pecados durante meus 20 anos de aconselhamento. As pessoas sofrem por causa do ódio, o primeiro pecado que examinaremos. Se conservar o ódio em seu coração, Deus jamais poderá fluir através de você. E esse ódio, esse espírito não perdoador, será o inimigo número 1 de sua fé. Cristo Jesus destaca este fato em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste os perdoará. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Depois de pregar os 4 sermões no domingo de manhã, estou tão cansado que não desejo ver ninguém. Se alguém desejar falar comigo, primeiro tem que passar por minhas secretárias. Elas examinam cuidadosamente os pedidos. Se alguém consegue chegar à minha porta é porque está em grande necessidade. Certo dia, depois do meu 4º sermão, o Senhor bateu à porta do meu escritório. Abri e ele entrou. Pensei que ele estivesse bêbado porque andava cambaleando. Sentou-se e tirou algo do bolso, um punhal afiado. Eu fiquei aterrorizado. Pensei, como é que a secretária deixou ele entrar aqui? Ele carrega um punhal e assim mesmo deixaram entrar. Eu estava realmente assustado e quando ele empunhou a arma, preparei para defender-me dizendo, não use esta faca, diga-me por que veio aqui. Respondeu ele, Senhor, eu vou cometer suicídio, mas primeiro vou matar minha esposa, meu sogro, minha sogra e todos os que se encontram ao meu redor. Um amigo meu aconselhou-me a vir assistir um de seus cultos antes de fazer todas essas coisas. Vim e assisti ao 4º culto. Escutei com atenção, mas não pude entender nenhuma de suas palavras, por causa de seu sotaque provinciano sulista. Não pude entender seu sotaque e não consegui compreender nada do que o Senhor disse, de modo que depois de ouvir o que o Senhor tem a dizer, vou sair para realizar todos os meus planos. Estou morrendo, tenho tuberculose e tenho acessos de tosse o tempo todo. Estou morrendo. Acalme-se, disse-lhes. Sente aqui e conte-me a sua história. Bem, respondeu ele, durante a última etapa da Guerra do Vietnã, eu servi como mecânico e dirigia um bulldozer. Trabalhei em todas as linhas de frente, construindo trincheiras e estradas, arriscando a vida a fim de ganhar mais dinheiro. Enviava todo o dinheiro para minha mulher, e quando a guerra acabou, mal tinha o suficiente para sair do Vietnã. Mandei-lhe um telegrama de Hong Kong e esperava vê-la com as crianças no aeroporto, mas, ao chegar lá, não vi nem sombra deles. Pensei que talvez não tivessem recebido meu telegrama, mas quando cheguei correndo em casa, descobri estranhos morando lá. Descobri que minha mulher tinha fugido com o jovem, ela me havia deixado, levando todas as minhas economias. Morava em outra parte da cidade. Fui até lá e implorei-lhe que voltasse para mim. Ela se negou. Fui ver meu sogro e minha sogra a fim de expor-lhes o caso. Deram-me $40 e me escorraçaram de sua casa. Em menos de uma semana, eu tinha um ódio ardente em meu coração e comecei a vomitar sangue. Agora a tuberculose acaba comigo rapidamente e não tenho esperança alguma. Vou destruí-los um por um e então matarei a mim mesmo. Cavalheiro, disse-lhe eu, esta não é a maneira de fazer vingança. A melhor maneira de se vingar é encontrar um novo emprego, construir um lar mais lindo
e melhor e mostrar a eles do que você é capaz. Desta maneira, você realmente poderá vingar-se, mas matá-los e depois se matar não lhe trará satisfação alguma. Odeio-os, clamou ele. Enquanto os odiar, vai destruir-se, disse eu. O ódio destrói mais a pessoa que odeia do que aos outros. Por que não experimenta Jesus? Perguntei. Quando Jesus entrar em seu coração, todo o poder de Deus vem e habita em você. O poder de Deus fluirá através de você. Deus o tocará e curará e restaurará sua vida. Você pode reconstruir sua vida e isso seria a vingança verdadeira contra seus inimigos. Enviei-o à montanha da oração, onde ele aceitou Jesus como seu Salvador. Contudo, ele não podia perdoar de todo sua esposa. Pedi-lhe, pois, que bendissesse sua esposa. A melhor maneira de perdoar sua esposa é bendizê-la. Abençoe-lhe o espírito, a alma, o corpo e a vida. Ore para que Deus abra as portas do céu e derrame bênçãos sobre ela. Não posso abençoá-la, exclamou ele. Não a amaldiçoarei, porém não a bendirei. Respondi, se não abençoar, não será curado. Ao abençoar, as bênçãos começam em você. Você vai aproveitar mais de suas bênçãos do que ela. Temos um ditado que diz, se desejas sujar o rosto dos outros com barro, terá primeiro que sujar suas mãos. De modo que se amaldiçoar sua mulher, a maldição primeiro tem de sair de sua boca e você será amaldiçoado primeiro. Mas se abençoar, a palavra de bênção procederá de seu coração, saindo-lhe pela boca, e você será abençoado primeiro. Assim sendo, vá em frente e bendiga-lhe. Ele começou a abençoá-la. A princípio, por entre os dentes, orou, ó Deus, abençoa minha mulher, abençoa e dá-lhe a salvação. Ó Deus, dá-lhe a bênção. Ele continuou a bendizer-lhe e em menos de um mês foi completamente curado da tuberculose e sua vida foi transformada. O poder de Deus começou a emanar dele e sua face brilhava. Ao encontrá-lo um mês mais tarde, ele clamou, ó Pastor Cho, regozijo-me no Senhor, louvo a Deus, porque agora realmente aprecio de verdade a minha esposa. Foi por ela ter me deixado que encontrei Jesus. Oro por ela todos os dias. Renovei minha licença para dirigir trator. Tenho um novo emprego. Estou construindo um novo lar e espero que ela volte para mim. Este homem louvava ao Senhor. Ele reconstruía sua vida através do poder de Deus que tinha começado a emanar de sua vida. Ele estava curado de espírito e corpo. Se não se livrar de seu ódio, não poderá entrar em contato com o Senhor. Quando você sair a pregar o Evangelho, deve ajudar as pessoas a compreender isto. Certo dia, uma professora veio ver-me. Ela era diretora de uma escola e sofria de artrite. Tinha ido a todos os hospitais, mas não tinha sido curada. Impus as mãos sobre ela, orei, repreendi a doença, gritei, fiz tudo o que podia, mas Deus não a tocou. Muitas pessoas tinham sido curadas na igreja, mas a despeito de tudo, ela não era curada. Afinal, comecei a desistir, mas certo dia o Espírito Santo disse, não grite, ore e repreenda. Não posso fluir através dela porque ela odeia o ex-marido. Eu sabia que ela se tinha divorciado 10 anos antes, então, enquanto ela estava sentada à minha frente, eu disse, irmã, por favor, divorcie-se de seu marido. Ela olhou para mim e disse, pastor, o que o senhor quer dizer em divorciar? Nós estamos divorciados há mais de 10 anos. Não, não estão, respondi-lhe. Oh, sim, insistiu ela. Sim, respondi. É claro que estão legalmente, mas mentalmente você nunca se divorciou dele. Você o amaldiçoa todas as manhãs, todos os dias você o amaldiçoa e odeia. Em sua imaginação, nunca se divorciou dele. Em sua mente, ainda vive com ele, e esse ódio está lhe destruindo e secando-lhe os ossos. Por causa disso, sua artrite não tem cura. Médico algum poderá curá-la, retorquiu ela. Mas ele causou-me tanto prejuízo. Quando me casei com ele, ele nunca arrumou um emprego, esbanjou todo o meu dinheiro, destruiu minha vida e depois foi viver com outra mulher. Como é que posso amá-lo? Respondi. Amá-lo ou não é problema seu. Mas se não o amar, morrerá de artrite. A artrite somente será curada pelo poder de Deus. O poder de Deus jamais cairá do céu como um meteoro a fim de tocá-la e curá-la. Não, continuei.
Deus habita dentro de você e Ele vai emanar de seu interior e curá-la. Mas seu ódio impede o fluxo do poder de Deus. Por favor, comece a bendizer seu marido. Bendiga seu inimigo e faça o bem a ele. Então aprenderá a amá-lo e criará um canal pelo qual o Espírito de Deus vai fluir e tocá-la. Ela tinha o mesmo problema do homem que sofria de tuberculose. Chorando, ela disse: "Não posso amá-lo, pastor, por favor, me perdoe. Não o odiarei, mas não o amarei." "Você não pode parar de odiar se não o amar", respondi. "Veja seu marido através da imaginação. Toque-lhe, diga-lhe que o ama e abençoe." Uma vez mais ela relutava, de modo que fiz uma oração por ela. Ela chorava, mordendo os dentes, mas afinal Senhora tocou e ela não pôde dormir por quase uma semana. Seus olhos ficaram inchados e vermelhos. Finalmente veio a me dizer: "Não posso suportar mais, não posso recusar o desejo do Espírito Santo. Desiste da casa." Então ela trouxe a escritura da casa e junto pegamos esta escritura e demos nosso lar para a construção da igreja. Agimos como André, que embora tivesse somente 5 pães e 2 peixes, creu que Jesus podia pegar este pouco de alimento e com ele alimentar toda a multidão. Nós também pertencíamos à escola de André. Certo dia, entretanto, surgiu um problema com respeito ao terreno, no qual pretendíamos construir a igreja. O governo coreano estava desenvolvendo um terreno chamado Ilha Yodo. Essa propriedade seria modelada à maneira da ilha de Manhattan, em Nova York. Neste terreno estavam construindo edifícios do governo e somente permitiriam ali uma igreja. Todas as igrejas da Coreia fizeram pedido de construção. Presbiterianos, metodistas, batistas, católicos, budistas e confucionistas. Todos estes pedidos foram examinados e entregues ao Congresso para a decisão final. Eu também fiz um pedido. O encarregado olhou e me disse: "A que denominação pertence o Senhor?" "Assembleia de Deus", respondi. "O Senhor quer dizer aquela igreja onde gritam louvores a Deus de uma maneira alta e barulhenta e oram pelos doentes e falam em línguas estranhas?" "Exatamente", respondi. Ele sacudiu a cabeça. "O Senhor sabe que esta igreja vai ficar bem em frente no edifício do Congresso. Esta igreja tem de ter aparência digna e a sua não tem. Não podemos aceitar sua inscrição." Fiquei alegre no coração, contudo, pois isto me daria desculpa para não construir a igreja. Voltei ao Senhor em oração: "Senhor, tu ouviste o que ele disse, não ouviste? Não temos dignidade suficiente para construir aqui. Você pode levar ao Senhor toda a desculpa que puder arranjar, mas o Espírito Santo sempre tem a resposta." E o Espírito Santo respondeu dizendo: "Quando foi que lhe disse que pedisse permissão para a construção?" "Então, não tenho que fazer inscrição?" perguntei. "Meu filho", respondeu ele, "você não deve seguir o caminho em que agora trilha. Deve andar em direção oposta no caminho da oração e da fé." Sendo assim, comecei a jejuar e a orar. Então, em meu coração, a sabedoria do Espírito Santo disse: "Vá e descubra quem está a cargo do projeto de desenvolvimento desta ilha." Fui e logo descobri que o vice-prefeito estava a cargo do desenvolvimento daquela área toda. Ele há de pensar: isso é um ataque de coração. Se sentir alguma dor no peito, espere imediatamente um ataque. Vive cada dia com seu temor e expectativa. O medo cria essa situação em seu corpo e logo ele há de morrer de um ataque cardíaco. Muitas mulheres morrem por causa do câncer. Certa mulher poderia dizer: "Bem, minha tia morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, de modo que com toda certeza também morrerei de câncer." Quando esta mulher chegar à mesma idade com a qual sua tia e sua mãe faleceram e sentir qualquer tipo de dor, poderá dizer: isto é o câncer. Certamente está chegando o meu tempo. Ela há de esperar todos os dias, dizendo a si mesma que vai sofrer de câncer, e repetirá esse pensamento muitas vezes. É desta maneira que os médicos diziam que as pessoas morriam por hábito. Se a pessoa tiver um temor específico, então o poder da destruição começa a fluir. Em 1969, quando Deus me pediu que renunciasse ao pastorado de minha segunda igreja,
Eu tinha 10.000 membros batizados com uma assistência regular de 12.000. Eu vivia feliz, sentia-me bem e satisfeito. Tinha uma linda casa, uma esposa maravilhosa, filhos, carro do último modelo e até chofer. Então eu disse: Deus, vou ficar nessa igreja até que meus cabelos se tornem brancos. Mas certo dia, quando orava em meu escritório, o Espírito Santo veio e disse: seu tempo aqui terminou. Você deve preparar-se para mudar. Ó Senhor, disse eu, mudar-me? Já comecei uma igreja, esta é a segunda que começo e edifico. Desejas que eu vá abrir um terceiro trabalho? Porque deves ser sempre eu que inicio as novas obras. Estás escolhendo a pessoa errada, disse a outro que vá. Assim comecei a discutir com o Senhor. Ninguém, entretanto, deve argumentar com Deus, porque Ele sempre tem razão. Finalmente, Deus persuadiu-me dizendo: você deve ir e edificar uma igreja com espaço para 10.000 pessoas, uma igreja que possa enviar pelo menos 500 missionários. Pai, repliquei, não posso fazer isso. Tenho pavor mortal de edificar uma igreja deste tamanho. Mas Deus disse: não, disse-lhe que vá e você tem que ir. Consultei um construtor acerca dos custos. Disse-me ele por alto que eu ia precisar pelo menos de 2,5 milhões só para a igreja. Para o terreno precisava de outro 500 mil e para o terreno contíguo, a fim de construir o complexo de apartamentos, outros 2 milhões. Um total de não menos 5 milhões de dólares. Perguntou-me quanto dinheiro eu tinha. Eu disse-lhe que possuía 2.500 dólares. Ele olhou para mim estupefato. Sacudiu a cabeça e não disse nada. Então fui a uma reunião dos anciãos da igreja e contei-lhes o plano. Certo ancião disse: pastor, quanto dinheiro o senhor vai conseguir nos Estados Unidos? Nem um centavo, disse eu. O senhor é um bom homem, um ministro genuíno, mas não é homem de negócios. Não é assim que se constrói uma igreja e um complexo de apartamentos. Então reuni meus 600 diáconos. Quando lhes contei o plano, começaram imediatamente a agir com coelhos assustados, como se fosse impor-lhes um tributo de sangue. Senti-me desnorteado. Eu estava cheio de medo e fui ao Senhor. Senhor, ouviste todas as palavras dos anciões e dos diáconos. Estão todos de acordo, de modo que o Senhor tem de pensar sobre esse assunto de novo. Então o Espírito falou ao meu coração: filho, quando foi que lhe pedi que fosse falar com os anciões e diáconos? Então eu não deveria pedir? Perguntei. O Espírito respondeu: mandei que construísse uma igreja, não que a discutisse. Esta é minha ordem. Levantei-me dizendo: sim, se essa é tua ordem, cumpri-la-ei. Fui à prefeitura e comprei a crédito quase 2 hectares no bairro mais caro situado na frente do edifício do Congresso, um dos lugares mais cobiçados de toda a Coreia. Depois fui ao construtor e assinei um contrato com ele para a construção da igreja e do complexo de apartamentos. Tudo é crédito. Pensei com meus botões: eles construirão a igreja, eu confiarei em Deus e verei o que acontece. No dia que começaram as obras, fizemos um culto especial. Finalizando o culto, fui ver como as coisas andavam. Pensei que os trabalhadores abririam umas poucas valas e que ali começariam a colocar o cimento para o alicerce e que em pouco tempo o edifício estaria terminado. Mas havia dúzia de bulldozers trabalhando e cavando a terra como se fossem fazer um lago. Fiquei louco de medo e perguntei: pai, vês como esses homens estão cavando? Eu terei de pagar por tudo isso? Não posso. Fiquei paralisado de medo. Meus joelhos começaram a tremer e pela imaginação me vi sendo levado num carro de polícia. Ajoelhei-me e orei: ó Deus, que posso fazer? Onde devo me confiar? Onde estás tu? Sei que és o recurso total e coloco minha confiança em ti. Então orava, tive uma visão de Deus trabalhando e o medo me deixou. Quando abri os olhos de novo, vi as obras, voltei a sentir cheiro de medo. Por isso, durante o tempo que a construção durou, vivi mais com os olhos fechados do que com eles abertos. O mesmo princípio é verdadeiro em muitas situações. Se você olhar para as suas circunstâncias com seus olhos e com seus sentidos, Satanás o destruirá com o temor. Mas se fechar os olhos e olhar para Deus, então poderá crer. Há 2 tipos diferentes de conhecimento: conhecimento sensório e conhecimento revelado. Devemos viver pelo conhecimento revelado.
encontrado do Gênesis ao Apocalipse, não por nosso conhecimento sensório. Devemos instruir as pessoas a desistirem do temor do seu ambiente e de suas circunstâncias. Se não o fizerem, não poderão desenvolver a fé, nem Deus poderá fluir através delas. Peça-lhes que entreguem seus temores ao Senhor. Ensine-lhes a colocar sua fé somente na palavra de Deus. Muitas pessoas vivem com complexo de inferioridade e estão constantemente frustradas. Esse sentimento é a terceira área problemática. Tenho trabalhado para ti, Senhor, todos esses anos. Se as pessoas sentirem pelo menos inferiores por receber alguma coisa em troca, se o inferno não as poderá tirar dali, porque tenham fracassado em seus negócios e num mundo como este, e se resignaram a ser fracassados. Mas, por favor, Deus, aceita minha alma e envia-me para o céu. Você não as pode ajudar. Você deve pedir que cada um entregue seu complexo de inferioridade a Deus e permita-se ser reconstruído pelo amor de Deus. Deseja matar a si mesmo matou o irmão menor com uma faca. A notícia causou sensação imediata. Os pais amavam o menino falecido com grande ardor. Louvaram-no constantemente na presença do irmão maior. O irmão maior começou a sentir-se desprezado e inferior. Certo dia, quando os pais estavam fora, o irmão menor chegou da escola e o mais velho matou. O complexo de inferioridade é muito destrutivo. Uma vez sofri de complexo de inferioridade. Depois de lutar durante 2 anos em meu primeiro trabalho pioneiro, a igreja começou a crescer, mas era uma igreja muito barulhenta, uma verdadeira igreja pentecostal. Muita gente recebia o batismo no Espírito Santo e muitos eram curados de diversas doenças. Certo dia, o executivo principal de nossa denominação mandou chamar-me. Nesta época, eles estavam em meio caminho entre os pentecostais mais ardosos e os presbiterianos mais conservadores. Perguntaram-me: você realmente está orando pelos enfermos e fazendo com que as pessoas gritem e falem em outras línguas em seus cultos? Respondi: sim. Você é um fanático, asseveraram. Não sou fanático, faço tudo de acordo com o ensino bíblico, defendi. Depois de discutirem esse assunto, cassaram minha licença ministerial e me mandaram embora. Fui expulso de minha própria denominação. Depois de algum tempo, o missionário John Woolston veio e me levou de volta. Ao ser expulso, fui atingido por sentimentos de inferioridade. Esse complexo de inferioridade produziu em mim o sentimento de destruição. Foi-me difícil sair dessa situação. Na época em que os membros da comissão executiva me expulsaram, entretanto, não sabia de certo dia que eu seria superintendente geral dessa mesma denominação. Esse foi o cargo que eu ocupei até recentemente. Quando fui eleito para este cargo, tínhamos somente 2.000 membros. Aplicando as leis da fé e ensinando os pastores, tivemos um rápido crescimento. Quando pedi demissão do cargo, as estatísticas revelaram que a denominação contava com um total de 300 igrejas com mais de 200.000 veio à plataforma chorando. Devemos lidar com o que ela trazia, uma velha sentem incapazes de vencer na vida. Devemos tirá-los de sua depressão e pessimismo, edificá-los no amor de Jesus e dar-lhes fé, dizendo-lhes que nada é impossível que crê. Devemos curá-los e treiná-los, logo eles se desfarão de seu sentimento de inferioridade. Certo domingo de manhã, enquanto pregava no segundo culto, vi um homem que eu sabia estar mentalmente doente. Ele foi trazido com os pés e mãos amarrados. Neste dia, estávamos fazendo compromisso para terminarmos com êxito a quinta etapa da construção. Muitas pessoas estavam preenchendo cartões de compromisso. Quando esse homem recebeu um cartão, ele o preencheu com a quantia de $100. Ela começou a chorar, dizendo: será que Deus não aceitaria este presente de uma velha? Não acredite nele, disse ela. Ele está doido. Não aceitaria, mas depois do culto, quando fui ver, ele estava completamente curado pelo poder do Espírito Santo. Subitamente, estava de novo em perfeito juízo, plenamente consciente do que fazia e dizia. Tinha sofrido de um profundo complexo de inferioridade. Explicou: eu tinha uma fábrica de fertilizantes, mas fui à falência. Fiquei tão preocupado que perdi a razão. Então, levaram-me para um hospital psiquiátrico, onde recebi uma série de eletrochoques, mas nunca me curaram pela fé. Enquanto eu estava sentado ali ouvindo suas palavras, subitamente começou a chegar e pude pagar o juros da realidade. Os bancos começaram a abrir meu prestígio e meu crédito.
o que é mais espantoso, uma montanha de dívidas. Em menos de um ano, posso fazer nada, começou a se encaixar no seu devido lugar. Você é alguma coisa, paguei todas as dívidas, você não é inferior. Livres. Você veio a Jesus e agora todo o poder de Cristo e todos os seus recursos residem em você. Para terminar você é um homem de Deus, levante-se vitoriosamente. Você tem dentro de si todo o poder e todos os recursos de Deus e espera de serem liberados. Milagres. Que tipo de trabalho que Deus deseja que tenhamos? Não sei, respondi, que quando temos mas fé, continue a ler a Bíblia e a orar. Facilmente, e encontraremos certo dia, ele voltou cheio de entusiasmo. Mas é importante lembrar li o versículo da Bíblia que diz que somos o sal e a luz do mundo. Ele tinha fé, parece eu entrar no negócio de vender sal a varejo 25 anos. Se você acreditar nisso, vá em frente, por 20 anos. José, por 13, ele foi e começou a vender sal em pequena escala. Pagou os discípulos de Cristo, passaram por tribulações e tentações, e regozijava-se toda a sua vida. Não se deixe desanimar depois de passar por algum negócio de vender sal prosperou muito. Por alguns meses de tribulação, ele construiu um grande armazém à beira do rio, onde colocou um capital de $50.000 em sal. Deus está sempre presente. Noite de verão, sempre testando. Choveu torrencialmente e pela manhã, quando me levantei, fortificar a área toda estava inundada. E às vezes, o armazém dele estava inundado. Quase fiquei apreensivo. Nesta tarde, depois de parar a chuva, corri à casa dele e tiver fé, outros artigos e materiais jamais puderam ser recuperados depois da inundação. A fim de ilustrar o sal é muito amigo da água. Outras de minhas experiências. Ao entrar em seu armazém, certa vez o sal tinha desaparecido. Um cheque de $50.000 o homem agora, ancião de minha igreja, estava sentado no meio do depósito, cantando e louvando a Deus. Entrei sem saber se ele estava em perfeito juízo ou não. Mas não cheguei e perguntei, você está bem? Se eu não depositasse esse dinheiro pastor, no banco, estou perfeitamente bem. Sorriu ele. Iam dizer que não se preocupe, da maior igreja evangélica da Coreia levou. Mas como o Senhor sempre me tem dito, os recursos 12 horas estão dentro de mim. E que o dinheiro tinha de ser depositado e eu orava. Pode desfazer os recursos da presença de Deus que em mim habita. Mais do que eu tinha. Posso fazer brotar esses recursos novamente através da fé e da oração. Onde eu irei. Espere só, dê-me tempo. Levantarei e negócio de novo. O relógio marcou. Já não sofria de nenhum complexo de inferioridade. Minha esposa perguntou. Estava cheio de confiança. Você não vai hoje ele é um multimilionário e continua a vender sal. Não consegui. Também começou a fabricar relógios e tem sua fábrica própria. Avião sai de ele já me acompanhou a Los Angeles, a Vancouver e a Nova York. Para os Estados Recentemente fez uma viagem à Europa. Não posso fazer isso. Este homem é somente um exemplo de como podemos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de inferioridade, dando ênfase a todos os recursos de Deus que lhe estão à disposição. A fugir muitas pessoas também sofrem de sentimentos de culpa. E já esse é o quarto problema que deve ser vencido antes que o cristão possa trabalhar ativamente com Deus. Pois, enquanto a pessoa sofrer de culpa, Deus jamais poderá fluir através dela. Precisamos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de culpa. Precisamos fazê-las compreender que quando se sentem indignas e cheias de culpa, simplesmente poderão vir ao Senhor e Ele as limpará. Certo dia, estava em meu escritório quando entrou um lindo casal. O homem era uma pessoa muito elegante e uma esposa, uma senhora adorável. Embora essa adorável senhora tivesse mais ou menos 30 anos, parecia velha, emaciada e quase nem podia abrir os olhos. O marido disse: pastor, minha esposa está morrendo. Já tentei tudo, psicologia, psiquiatra, todos os remédios imagináveis. Sou rico. Já gastei milhares e milhares de dólares com ela, mas os médicos não puderam fazer nada. Agora desenganaram-na. Ouvi dizer que o Senhor realmente tem ajudado muita gente e que muitos foram curados. Disse-lhe que tudo isso era verdade e olhei para ela procurando o discernimento e a sabedoria de que ela precisava nessa situação. Orei silenciosamente. Senhor, ela veio até aqui. Agora o que eu faço? Imediatamente a voz suave de Deus falou. Ela sofre de uma doença psicossomática.
Não é uma doença orgânica, é mental. Está Pedi bem, que seu marido saísse do com a mente escritório renovada. e voltando E você para a mulher fica disse: com sua mente a senhora tradicional. deseja viver, Entrei no é preciso carro e que corri viva para o por banco. causa de O seu marido. estacionamento estava Pelo lotado, menos. mas consegui Se a senhora encontrar uma tivesse de vaga e morrer, já estacionei meu devia carro. tê-lo feito, pois Entrei no agora tem banco. 3 filhos. Humanamente Se falando, morrer não agora, tinha nenhuma deixando os filhos oportunidade para de seu falar marido com o cuidar, presidente. O realmente escritório da atrapalhará a secretária vida estava dele. cheio. Portanto, Querido de uma Espírito maneira ou de Santo, outra, é preciso que a senhora vim viva até aqui, para seu por marido e favor, seu filho. dá-me mais instruções. Gostaria de O viver, Espírito Santo disse-me respondeu: ela. Então ande posso ajudá-la, corajosamente, mas somente seja com uma audaz, condição. haja como Deve se fosse contar-me uma sua pessoa vida importante. passada. Não preste Ela se atenção em aprumou ninguém na mais, cadeira e com ira mas nos olhos entre respondeu: direto no escritório do será que estou na presidente. delegacia de polícia? De modo que me fiz O de senhor é um valente e caminhei ditador? com toda a Por resolução. que me pede isso? A secretária Isso me não viu é um e disse: interrogatório Senhor, e não tenho de aonde revelar vai? meu passado. Olhei diretamente em seus Então não olhos sem poderia dizer nada. ajudá-la, respondi. Ela perguntou de novo: Se a quem senhora é o senhor? persistir neste Tem curso encontro de marcado ação, com o presidente? vou pedir que Deus Qual é o seu revele nome? diretamente De repente, as áreas tive uma problemáticas de inspiração. seu passado. Venho de parte Ela da ficou mais alta espantada e, tirando o autoridade. lenço da Respondi: bolsa, começou a chorar. eu queria dizer Depois que de um vinha longo da parte suspiro, de Deus, disse: pastor, mas ela vou revelar entendeu meu que eu passado, vinha de mas não parte acho do que seja esse o presidente da problema. Coreia, porque na Coreia Sim, o presidente é disse chamado de mais alta Esta autoridade. é a causa de seus problemas. Pensando que eu fosse um Meus pais emissário morreram quando eu era bem especial do jovem e presidente, praticamente fui ela criada mudou de por minha irmã atitude, mais velha. tornou-se toda Minha irmã a era amabilidade como uma me mãe pra diz. mim, Da e meu parte cunhado da mais como um alta pai. autoridade, Tomaram então conta pode de entrar. mim e morei com eles Dirigindo para as durante pessoas que meu estavam tempo de esperando, ginásio, disse: colegial, deixem esse faculdade. senhor passar. No meu terceiro ano Ela de mesma faculdade, levou-me à frente minha de irmã todos foi os para a outros, maternidade até o a escritório fim do de dar à luz presidente. seu último Ao filho. transportar a Durante porta, o orei de tempo em que novo. estava Querido lá, Espírito eu tomei Santo, conta da casa cheguei e das até crianças. aqui. Agora Sem o que saber devo estava fazer? acontecendo, O Espírito meu cunhado Santo e eu veio nos sobre mim, apaixonamos. assim como Não sei o tinha que vindo aconteceu sobre os comigo, outros homens de mas fé. caímos no E relacionamento sentindo-me imoral. forte e audaz, Logo a culpa o Espírito alojou-se em meu continuava a coração. repetir: Desse você é o momento em filho do diante, rei, eu morria uma de pessoa culpa, importante. mas meu Continue cunhado a agir como continuava a grande personagem telefonar-me que de é. seu escritório Assim, e constantemente entrei nos ousadamente, encontrávamos em motéis, sentei-me no sofá hotéis e e cruzei estações as de água. pernas. Tive O vários presidente do abortos, banco e entrou, ainda assim veio não para podia mim com a mão recusar estendida, os perguntando pedidos de meu sorridente: cunhado. que Eu morria tipo de medo negócios minha tem o irmã senhor? descobrir, Que por propósito isso meu veio? cunhado Será que o conheço? intimidava-me continuamente. Não respondi a Eu essas estava sendo perguntas, destruída mas aos disse: poucos. Senhor, Ao vim aqui formar-me, com um decidi projeto que me tremendo e casaria vou lhe com fazer o um primeiro grande homem que favor. me propusesse Por casamento. favor? Perguntou ele, estranhando. Encontrei o emprego Sim, e o jovem que se agora o é meu senhor me marido fizer um pequeno pediu-me que se favor, casasse com posso ele. trazer-lhe Nada 10 perguntou do mil meu contas passado. novas para o Aceitei porque princípio assim do me ano, afastaria de meu disse. cunhado. 10 Casei-me mil com contas ele novas? e com Exclamou o ele. correr do tempo ele se Apanhe o tornou muito telefone rico. e peça informação a meu Demitiu-se respeito. de seu antigo Sou emprego e Dr. começou seu Yang próprio Shou, negócio. pastor da Agora maior está igreja rico. evangélica da Coreia. Temos um bom lar, Nossa dinheiro, igreja tudo. possui mais de 10 Mas desde mil o dia membros que e caiu tem com grande meu cunhado, autoridade sobre tenho todos esses sofrido cristãos. destes Posso fortes fazer com sentimentos que de todos culpa. eles transfiram Sempre suas que tenho contas para o seu relações banco com meu no ano que marido, vem. sinto-me como se fosse Far-lhes-ei uma prostituta. esse tremendo Não favor tenho direito se de o Senhor receber me o seu fizer amor. um pequeno. Por dentro choro amargamente. Ele chamou a Meus secretária filhos e são pediu como um que anjo. fizesse as Gostam de me abraçar averiguações dizendo necessárias. mamãe. E Quando odeio todos os a mim dados foram mesma. confirmados, o Sei presidente que sou uma dirigiu a mim prostituta. dizendo: Não sou qual digna de favor receber posso este tipo de prestar-lhe? amor de meus filhos. Dê-me um Não cheque gosto de de ver 50 meu mil rosto no dólares, espelho disse-lhe. e por isso que me visto de maneira desleixada. Perdi o apetite e não sinto nenhuma felicidade ou alegria no coração. A senhora deve perdoar a si mesma, disse. Tenho boas novas para a senhora. Jesus Cristo veio e morreu na cruz pela senhora e pelos seus pecados. Nem mesmo Jesus pôde perdoar os meus pecados, clamou ela chorando. Meus pecados são grandes e profundos demais para serem perdoados. Fiz de tudo. Todo mundo pode ser perdoado, menos eu. Enganei minha irmã e não posso confessar-lhe o que fiz. Isso prejudicaria sua vida toda. Indaguei silentemente. Senhor, como posso ajudá-la agora? Tens de me ajudar. Então ouvi um suave cício em meu coração e subitamente ocorreu uma ideia. Irmã, feche os olhos, pedi-lhe fazendo o mesmo. Vamos até um lago lindo e silencioso. Agora estamos assentados à margem do lago. Há muito cascalho ao nosso redor. Tenha na mão uma pedrinha de cascalho. Por favor, apanhe uma pedra grande. Joguemos o cascalho e a pedra dentro do lago. Vou jogar primeiro. Segura a pedrinha e jogo-a no lago. Ouvi o barulho da água?
Um leve murmúrio e umas ondas. Onde está a minha pedrinha agora? Foi para o fundo do lago, respondeu ela. Certo. Respondi. Agora é sua vez. Jogue a sua pedra. Sim, a senhora pode jogá-la muito bem. Qual foi o barulho dela? Foi grande e formou grandes bolhas, respondeu ela. Mas onde está a sua pedra? No fundo do lago, respondeu ela. Bem, parece que ambas as pedras foram para o fundo do lago quando jogamos. A única diferença foi o ruído e as ondas. A minha fez um barulhinho e a sua produziu um grande ruído. A minha produziu pequenas bolhas, a sua produziu ondas enormes. As pessoas vão para o inferno com pecados pequenos e grandes, pois estão sem Jesus. E qual é a diferença? O ruído é a sua influência na sociedade. Todo mundo precisa de perdão e de Jesus. O sangue de Jesus cura todos os pecados, grandes ou pequenos. Isso tocou-lhe a alma e ela despertou para a verdade. Quer isso dizer que Deus pode perdoar os meus pecados? É claro, respondi. Ela afundou-se na cadeira chorando e estremecendo-se. Tentei encorajá-la, mas ela continuou a chorar. Então coloquei a mão sobre sua cabeça e levei a fazer a oração do pecador. Depois da oração, quando ela levantou o rosto, vi seus olhos brilhando como estrelas. De sua face começou a irradiar glória. Ela levantou-se exclamando: Pastor, estou salva. Todos os meus fardos foram desfeitos. Comecei a cantar e ela a dançar. Até este momento, ela nunca tinha dançado de alegria perante o Senhor. Mas neste dia, ela pulava e dançava fazendo tanto barulho que o marido escutou e correu para ver o que se passava em meu escritório. Ao vê-lo, ela correu para ele e abraçou. Ela nunca tinha feito isso antes e seu marido estava assombrado. Perguntou: O que você fez com ela? Deus realizou um milagre, respondi. E voltando-me para a esposa, disse: Deve entregar todo o seu coração ao Senhor. Ele fez grandes coisas por você. Em breve, ela tinha livrado totalmente o seu sentimento de culpa. O poder de Deus emanou de seu interior e ela foi curada por completo. Este casal agora é membro de minha igreja e sempre que olho para o rosto dela, não posso deixar de pensar no amor de Jesus. Agora ela não tem doença alguma. Foi completamente curada. Ao soltar seu sentimento de culpa, o poder de Deus pôde fluir. Irmãos e irmãs em Cristo, neste instante, vocês têm todo o poder de Deus dentro de vocês. Podem recorrer a este poder para seus gastos, suas roupas, seus livros, sua saúde, seu negócio, para tudo. Quando saírem para pregar o Evangelho, não estarão pregando um objeto vago, uma teoria, uma filosofia ou uma religião humana. Na verdade, estarão ensinando as pessoas a destapar o manancial inesgotável dos recursos morais e espirituais. Deus estarão dando jamais Jesus para as pessoas. A palavra de e por Deus meio de cai Jesus, ao solo, Deus vem jamais e cai ao habita em solo seus sem corações. cumprimento. Não podemos viver só de pão, mas pela palavra de Deus. Somos os filhos justificados de Deus e devemos viver pela fé. Em Jesus não há diferença de cor ou raça. Todos nós pertencemos a uma única raça, a raça de Jesus. Vivemos pelo seu pensar, portanto, renove sua mente e eduque sua vida de pensamento. Pense grande, tenha grandes objetivos. Você tem uma única vida para viver, por isso não se arraste no pó. Não viva com a consciência de fracasso. Sua vida é preciosa para o Senhor. Você deve alguma boa contribuição a este mundo. Jesus habita gloriosamente em cada cristão, portanto, você tem recursos inesgotáveis em seu íntimo. Cristo é tão poderoso hoje quanto foi 2000 anos atrás. Você pode renovar seu pensamento, enxertando os pensamentos de Jesus em seu coração, pensando positivamente, pensando em termos de milagres, desenvolvendo uma orientação ao êxito, à vitória e a uma consciência de abundância, e isto dá-lhe o fundamento no qual ver a palavra de Deus em sua mente, renovando-o por completo. Então você verá ocorrer grandes milagres. Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Chamo a isto de a lei do pensar e pedir.
Muitas pessoas pensam que receberão pelo simples pedir. Deus dá resposta mediante sua vida de pensamento, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que você pensa? Você pensa pobreza? Você pensa doença? Pensa impossibilidade? Pensa negativamente? Pensa fracasso? Se orar dessa maneira, Deus não terá o canal pelo qual fluir. Qual é sua vida de pensamento? Você renovou sua vida de pensamento? Deus está disposto à obra abundantemente em sua vida, mas será por meio da renovação do seu pensamento. Você deve ler a Bíblia. Não ler a Bíblia por costume ou prescrição religiosa. Não ler a Bíblia procurando novas formas legalistas de viver. Não leia a Bíblia por tradição histórica. Leia para alimentar a sua mente e mudar por completo toda a ordem de seus pensamentos. Para renovar totalmente sua vida de pensamento, enche seu pensamento com a palavra de Deus. Então Deus poderá fluir livremente através de sua vida e fazer por seu intermédio grandes coisas para sua glória.